Muito bem, a partir de agora estamos ao vivo e a cores. Como sempre, todos os sábados, nós estamos aqui, esse que vos fala, professor João Carlos, juntamente aí com o professor Jonas, nosso teólogo Lamartine, para levar para você um pingo a mais de cultura. Portanto, esse é o Pingo de Cultura de todos os sábados. Gratidão imensa a você, amigo, você, amiga, que tem por hábito, né, acompanhar o Pingo de Cultura nesse momento que ele vai se construindo, mas também durante a semana. O Lamartine vem verificando aí, a gente tem uma média de 600 pessoas que acessam, né, escutam um pouquinho, pelo menos, das nossas conversas aqui. O que para nós é muito gratificante, porque a ideia, logicamente que a ideia do Pingo de Cultura é que impacte aí em você, né? Para nós aqui é um espaço de manifestação nossa, que também é gratificante de poder ter um espaço onde se manifestar as ideias, né? Mas ela é fundamental que outras pessoas também tenham acesso. E que elas, concordando ou não, isso vai trabalhando lá no psicológico da pessoa, e quem sabe amanhã ou depois, né, ela possa ter um entendimento diferente daquilo que é articulado por alguns grupos aí de WhatsApp, Instagram, Telegram e outras mais, né? A gente percebeu que algumas plataformas elas estão criando um mundo paralelo, né? E confundindo muito a mente das pessoas, né? Eu já citei aqui, até nem deveria citar o nome justamente para não incentivar, mas tem um movimento chamado Brasil Paralelo. O nome já diz, né? Brasil Paralelo. E ali, normalmente, eles iniciam com uma fala séria de algo real, mas depois eles distorcem totalmente o assunto para colocar as ideias conservadoras do colonialismo norte-americano como verdade, né? E assim por diante, defendendo as ideias trumpistas, defendendo o terraplanismo, defendendo, vamos dizer assim, a negação da ciência e assim por diante. Inclusive, teve um movimento agora recentemente, professor Jonas, Lamartine e amigos, que trouxe de volta a discussão sobre a vacina, se as pessoas deveriam ou não deveriam tomar a vacina, né? Algo que já deveria estar superado e tem muita vergonha na cara quem combateu a vacina. Os caras estavam voltando com isso de novo em rede social e impactando aí muitas vezes, e gente me questionando, viu, olha, você escutou lá, mas gente, pare com isso. Então, essas ideias, elas estão sendo vinculadas aí e elas impactam. O tema de hoje, nós queremos abordar, ele é abrangente, ele busca os conceitos de imperialismo desde sempre, mas principalmente no final do século XIX, início do século XX, esse impacto imperialista que vai gerar as guerras mundiais também. Você que já estudou um pouco de história, sociologia, sabe disso, né? Que vai gerar, inclusive, guerra e vai ser aí o fermento, né? Esse imperialismo vai ser o fermento para o nazifascismo crescer e se desenvolver na Europa e chegar aqui em Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que tem muita influência disso ainda hoje, né? E esse imperialismo, uma das ferramentas do imperialismo é o colonialismo, que depois, mais tarde, né, professor Jonas, vai ser ressignificado, vai receber um nome moderno chamado de neocolonialismo, quando ele foca principalmente na África, né, na Índia e assim por diante. Então, nós não vamos aqui fazer uma explicação geopolítica ou da historiografia, mas apenas trazer alguns elementos para a nossa reflexão aqui. Nesse sentido, já está chegando aí para nos ajudar nisso, né? E já deixar aí também seu depoimento aí no chat, né?
a Andréia, que está sempre conosco, acompanhando as nossas conversas, e também o nosso sempre colaborador e amigo, né, o Jair Coelho. Grande abraço a eles, que já estão chegando, os demais que vão chegando também, a gente já deixa aí o nosso abraço, nosso carinho, né? E palavra livre, então, Jonas Lamartine, fiquem à vontade. Lamartine, bom dia, João, Andréia, Jair. Um bom dia a todos, que Deus abençoe e proteja cada um e cada uma, e principalmente para que nós possamos discernir aquilo que deve ser pregado, que deve ser vivido, e que dentro de um processo de desenvolvimento espiritual, que nós possamos discernir entre um e outro, e que a gente possa mudar aquilo que deve ser mudado, e que não consigamos mudar, que a gente saiba aceitar e saiba conviver. Então, dentro desse tema proposto aqui, eu, na área da história, João, quero pincelar algumas coisas aqui. Primeiro, eu quero lembrar a história dos girondinos e dos jacobinos na França. Os jacobinos, eles queriam uma mudança onde fosse redistribuída as terras, a economia, que atingisse os pequenos comerciantes, os pobres, os pequenos camponeses, e que fosse feita uma revolução, literalmente, uma revolução que nem foi feita, a Revolução Francesa. E redistribuísse as riquezas, não uniforme, mas os conformes. E os jacobinos queriam que as coisas continuassem monárquicos, que continuasse na mão do rei, continuasse as grandes propriedades. E interessante, eles queriam uma reforma lenta. Hoje, quando nós vemos o Congresso dizendo assim, nós vamos fazer tal coisa, mas nós vamos fazer com um processo de transição e tal, o ano que vem, o outro ano, a escola 6x1 já está sendo comentado aí. Esses, cuidado, são os jacobinos. Mas, daí voltando, só para dizer aí que os girondinos eram à esquerda, ficaram conhecidos como de esquerda, queriam essa mudança onde os pobres e médios e pequenos burgueses, pequenos comerciantes fossem atingidos. E os girondinos eram os da direita, que queriam as coisas mudando, tipo sigilo aberto, mas daqui 100 anos. Então, mas falando em colonialismo, que é o tema de hoje, mas eu fiz essa pincelada porque eu preciso mais lá na frente falar sobre esquerda e direita. Então, falando em colonialismo, nós sabemos que os portugueses, ao chegarem no Brasil em 1500, eles levaram pelo menos 30 anos, João, para planejarem o Brasil colônia. E durante a colonização brasileira, em paralelo, a Inglaterra colonizava os Estados Unidos, que me parece que interessa bastante na minha fala essas duas situações aí. Em 1822, com a independência do Brasil, independência entre aspas, independência dos portugueses, Dom João Jorge III tinha uma amizade muito grande com o Dom João VI e tinha uma parceria comercial onde os estados ingleses lá, Reino Unido, todo
ali, compravam vinho de Portugal. Em contrapartida, Portugal comprava tecidos ingleses da Inglaterra. Como a gente usa mais roupa do que vinho, os ingleses tinham a receber de Portugal uma grande quantidade. E quando aconteceu a independência do Brasil, o grito da independência, ali o Dom João VI se queixava para o Dom Jorge, que disse assim, e lembra que vocês estão devendo para nós 2,5 bilhões de libras? Lembro. Mas não nessa hora, você vem, eu estou nervoso, você ainda vem me trazer essa... Aí ele diz, não, cobre do Brasil para reconhecimento. Para reconhecer o Brasil independente, já que não tem outro jeito, cobre do Brasil. E dessa forma, o Brasil teve que pagar uma indenização para ser reconhecido como independente, e a Inglaterra começou a mandar no Brasil, conforme nós já sabemos. Então, o Brasil ficou independente? Não ficou. Porque o Brasil não tinha libras esterlinas, emprestou da Inglaterra. E a Inglaterra só aceitou emprestar para o Brasil se mandasse no Brasil. Então, nós viemos, Lamartine, dessa forma, sendo dominado por um país e por outro. Em contrapartida, a Inglaterra colonizando os Estados Unidos, que, diga-se de passagem, chegaram nos Estados Unidos grupo diferente dos que vieram para o Brasil. Eram perseguidos políticos, presos, fugitivos, gente que foram para morar nos Estados Unidos. Chegaram lá tão debilitado que, se não fosse os índios acolherem, darem alimentação, que até hoje tem o Dia de Ação de Graças, comemorando o dia que os índios não deixaram esse grupo morrer, e depois mataram os índios. Veja como a contrapartida foi devastadora. Então, paralelo a tudo isso, nós chegamos a nos desvencilhar dos domínios de Portugal, passamos para a Inglaterra. Se livramos da Inglaterra, passamos a dependência dos Estados Unidos, através do FMI. Estão lembrados? Quem não lembra? Só revisando, então. Nós viemos com essa dependência dos Estados Unidos até Fernando Henrique Cardoso. Entra ali o Lula e paga o FMI, empresta dinheiro para o FMI, e o Brasil fica realmente independente. E nós viemos hoje, com 20 anos de governo petista, e nós temos um Brasil que não dá nem para comparar com o que acontece nos Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos, para quem conhece a realidade de lá, assombra. Nós temos uma pobreza nos Estados Unidos que a maioria das pessoas não entende, João. Esse colonialismo não deu certo para nenhum país, enquanto não se desvencilhou das suas algemas, digamos assim. O Brasil conseguiu, através de políticas públicas e redistribuição de renda que nem queriam os jacobinos, conforme eu já mencionei, fazer uma política de integração, uma política de distribuição de renda. Porque na hora de todo mundo trabalhar, então vamos todo mundo trabalhar, mas na hora de redistribuir, tem que redistribuir isso. Uma moeda pode comprar muita coisa se ela circular.
Mas quando ela cai num cofrinho, enganado pelo banco que diz que tem que poupar e pega um cofrinho e manda você colocar as moedinhas ali, esse aqui é uma lâmpada, tá? Não usa o cofre. Ali ela deixa de circular. Então, grande quantidade de dinheiro na mão de poucos traz miséria para um país. Pequenas quantidades ou menos quantidade, mas girando, circulando na mão de muitos, traz riqueza para um país. E o que nós precisamos é pegar o modelo brasileiro hoje e conservar esse modelo, aprimorar esse modelo, melhorar esse modelo, que é um modelo democrático, de direito, com liberdade de expressão, liberdade religiosa, que é o que nós estamos vivendo, nunca tivemos uma fase melhor, e evitar que caia, como dizia o João muito bem lembrando ali, para encerrar, num neocolonialismo desnecessário e integrista, que nem muitos pregam, inclusive aqui no Brasil. Devolvo aí, João. Muito bem, então, Jonas vem fazendo aí, então, uma construção histórica, né, de alguns fatos importantes para a gente continuar aqui a conversa. E eu queria acrescentar aqui também mais uma fala para que o Lamartine possa ali desenvolver seu pensamento, que é a ideia de que nós, os brasileiros, Lamartine, já existe vamos dizer assim, uma pesquisa sobre isso e já existe alguns depoimentos sobre isso, de que nós, os brasileiros, estamos conseguindo combater o movimento fascista global. O Brasil está conseguindo reagir diante disso, que alguns países não estão conseguindo reagir. O Brasil, com o movimento democrático brasileiro, com a eleição do Lula, está conseguindo reagir. Não é que venceu. Alguns já estão dizendo que venceu. Eu prefiro dizer que a gente está reagindo isso. Estamos reagindo a isso e que temos que tomar muito cuidado com relação a isso. E dessa forma, devolvo aí para o Lamartine. Contigo, Lamartine. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Jonas, bom dia, João, bom dia, Andréia, aos companheiros que estão nos acompanhando, que vão estar deixando seu recado e que posteriormente também vão estar refletindo sobre o que fizemos nas nossas escritas. E agradecer também mais de 600 visualizações, que é algo legal. Alguém ouviu a nossa voz, nem que seja um segundo, ouviu. Isso é muito importante para a gente deixar registrado, porque nós estamos cientes de que nós estamos conectados a alguém, de alguma maneira. Não sei a dimensão dessa conexão, mas estamos conversando com elas. Isso é importante fazer esse agradecimento. João, antes de expor o que você está pedindo, 3 coisas. Primeiro, a saúde do deputado Pedro Kizai. Eu falei com a Fabiola ontem, porque na quinta-feira, quando eu conversei com alguns amigos da assessoria do Pedro, disse que ele estava muito triste, muito amargurado lá na... Claro, ele tinha que ficar, né? O cara está trabalhando, está ativo. Estava triste. Daí, à noite, conversando com a Rita, entre uma conversa e outra, eu escrevi uma poesia. Eu tenho a mania de escrever algumas bobagens, sabe? Eu não sei para que serve, mas eu tenho essa vocação. Eu sou grato a Deus por isso. Aquilo que chamam de Deus é o meu sagrado, não é o Deus oficial das instituições. Isso eu não quero negócio. Então, eu escrevi esse poema e publiquei no Facebook, publiquei no WhatsApp, mandei para meus amigos no WhatsApp. E quando foi ontem, depois do almoço, eu recebi um telefonema da Fabiola, em nome da direção da coordenação da campanha do Pedro, pedindo autorização para publicar o poema num boletim que vai sair sobre a trajetória do Pedro. E eu, claro,
liberei, não resta a menor dúvida. E eu fico muito feliz porque eles leram para o Pedro lá no hospital e ele ficou muito emocionado e muito grato. E numa conversa com a Fabíola, ele até brincou, as melhores coisas da vida vêm de onde a gente menos imagina que vem. Eu acho que é isso. E para mim também na minha vida é assim, as melhores coisas da minha vida vêm de onde eu menos espero. Por isso que, como marxista, eu nunca me apeguei à grandiosidade das coisas, mas eu apeguei sempre à mobilidade das coisas. Né? Quando eu me apego à mobilidade, eu pego na circulação dos sentidos, econômico, cultural, filosófico, espiritual, que formam um colegiado de pertenças, de identidade. A outra coisa também é pessoal, João. Eu passei por uma série de exames, fiz 15 até agora, tudo bem, não tem problema algum. Falta mais um exame para fazer. Mais um em especial, quero pedir a todos, principalmente os homens, que são mais relapsos. Nós, homens, somos mais relapsos. O exame da próstata. A partir dos 38, 40, 45 anos, façam esse exame. Deixem de preconceito, deixem de tolice. Porque senão vão ouvir coisas piores do que eu ouvi do médico. Ele simplesmente disse, você chegou 25 anos atrasado. Isso me arrebentou quando eu terminei o exame, na conversa com ele, ele me tratou dessa maneira. Então, e depois dos exames, tudo, ele me fez elogio à minha saúde, à minha condição física, que não é só a minha condição física, mas é a minha espiritualidade de como eu gesto a minha saúde, como eu oriento os sentidos dos meus órgãos e dos meus membros, como eu gesto esse sentido. Enfim, João, a vida é essa. E quando a gente para refletir, é justamente isso. Isso não tem nada de Deus, não tem nada de milagre, não tem nada de, um poderoso. Não, é coisa de uma espiritualidade que permite você cuidar do corpo e, a partir do corpo, você pensa a sua estrutura social, política, ideológica, filosófica, etc. e tal. Ô, João, falar em independência na América Latina é uma coisa muito complicada. Houve movimentos muito importantes na América Latina de independência e, no início do século XIX, liderados por Simão Bolívar, houve um grande movimento que tinha como princípio, na ideia de se libertar da Espanha, que já estava muito fraca economicamente, belicamente, e a estrutura naval da Espanha já não era mais tão forte, pois isso tinha sido transferido tudo para a Holanda. A Holanda era a grande companhia das Índias que operava em todos os mares do mundo, comercializava com todo mundo e comprava tudo de todo mundo. Então, houve essa motivação, a partir das experiências do Bolívar e de outros latinos que estavam estudando na Europa, normalmente na França e na Inglaterra, de construir um movimento de independência latino-americano na perspectiva da Revolução da queda da Bastilha. Igualdade, liberdade e fraternidade. Isso veio para a América Latina. Só que aqui eles encontraram uma coisa muito complicada chamada burguesia, elite. Os ricos que sobraram da Espanha, que não tinham mais como viver, vieram fazer a vida na América Latina. Então, tinha um sonho de se construir uma Gran Colômbia, que era a união da Venezuela, do Equador, da Colômbia, do Chile, da Bolívia e do Peru. A Gran Colômbia seria um país do tamanho, praticamente seria um país do tamanho da Europa. Seria um país do tamanho da Europa. Não deu certo. Não deu certo porque você tem um embargo. Você tem um embargo moral, você tem um embargo cultural e você tem um embargo emocional, que é o que organiza o sistema de pensamento da burguesia e que, dessa forma, ela dirige as massas. Aí, senhor, emocional, psicológico, espiritual e econômico. Esses 4 elementos organizam a vida das massas sociais. E, junto com isso, eles colocam uma coisa chamada destino, pecado, culpa, desrespeito.
quebra de ordem, desobediência. Todos esses elementos compõem o modelo de submissão que existe na cultura latino-americana. Né? Não é que foi imposto na marra. A marra, nesse sentido, vem da forma com que psicologicamente incide na vida das pessoas. Primeiro, você copita os que têm um razoável pensamento, uma razoável economia, e a partir disso você vai incidindo na massa miserável a ideia de que, como eles, também eles vão ficar, essa massa vai enriquecer, e vai ser feliz, e vai ter dinheiro, e vai poder ter os filhos estudando na Europa. Esse é um conceito psicoemocional. Isso não se tratava naquela época porque não existia a ciência da psicologia. Existia um processo de imposição cultural. Né? Vejam, mirem-se em nós. Nós temos um Deus, esse Deus nos provém de fazendas, de propriedades, de conhecimento. Se vocês compreenderem que nós estamos fazendo isso em nome desse Deus para ajudar vocês, para vocês viverem bem, hipoteticamente, nós vamos todo mundo viver bem em paz. Todos nós vamos viver bem em paz. E no meio dos pobres também tem os malandros que sabem tirar proveito disso. Né? Porque surgiu uma brechinha, opa, eu também vou fazer a minha acumulaçãozinha ali para construir o meu feudozinho pequeno aqui. Isso também faz parte da cultura brasileira. Não é distinto, porque o processo cultural é uma reprodução na dimensão dos espaços sociais que nós vivemos. A reprodução social global também incide nos pequenos espaços onde nós habitamos a realidade. E o desejo, né, e a provocação sociocultural é isso ser reproduzido em dimensão local, a mesma ideia que está lá em cima. Possuir, possuir, possuir. Isso faz parte da natureza psicoemocional de que o status é a posse. O status é a posse. Conhecimento não serve para nada. Então, isso é um processo que veio da construção de toda a América Latina. Quem fez esse processo são as ideias advindas da Bastilha, que foi uma ideia da maçonaria recém-nascida, instalada na França. Já existia desde o século XVIII na Inglaterra e se firmou na França. E os conceitos da maçonaria, elas foram objetivamente contra o pensamento de dominação clerical. Ou seja, você trazia a ciência, o conhecimento, o iluminismo, a filosofia, como instrumento de libertação das pessoas, e não o conceito da doutrina salvífica da Igreja Católica Apostólica Romana da época. Aí surgiu um grande conflito. Por que surgiu esse conflito? Porque a ideia libertária da maçonaria trazia o conhecimento. A Igreja preservava o modelo que estava de dominação e de controle psicoemocional, e aí juntava o corpo e a alma e formava a servidão social das grandes massas da Europa e dos países onde Portugal e Espanha estavam presentes, ou os países que estavam se formando, onde Portugal e Espanha estavam presentes. Isso é um problema. Isso é um problema muito importante que tem que ser refletido. A segunda questão, e aí já é completamente diferente, mas não menos importante, é como se vem a ideia de que os Estados Unidos passou a ter o poder que tem. Essa ideia surge a partir de meados, de mais da metade do século XIX. Primeira ocupação da América Latina, primeira ocupação da América Central, e gradativamente foi descendo para outros países. Isso se convencionou chamar doutrina Monroe, que era um deputado dos Estados Unidos, que ele fez esse projeto de lei, foi aprovado, e outorgou aos Estados Unidos o direito de ocupar militarmente, quando não houvesse possibilidade de ocupação pacífica. Desde quando uma ocupação sobre outro povo é pacífica, né? Não existe. Toda ocupação de um território é um ato de violência, tá? É um ato de dor,
que machuca, mas enfim, a doutrina Monroe autorizou os Estados Unidos a fazer o que o Trump está fazendo hoje, né? A chamada doutrina Donnery, mudou, né? Donald. Deixou de ser Monroe para ser Donnery. É a mesma coisa que o Trump está fazendo hoje. As taxações do Trump é o mesmo modelo da doutrina Monroe. É o mesmo modelo. Ou seja, você acocha um país, extorque tudo que ele tem economicamente através do controle do câmbio e das taxações, e depois você chega e o controla. E você domina. Então é a mesma coisa. A segunda parte é o que aconteceu na Europa. Uma Europa vazia, pós-Primeira Guerra Mundial, e muito mais depois da Segunda Guerra Mundial, onde os que sobreviveram, mais de 40% da população se esvaiu pelo mundo. Foi para a América do Norte, veio para a América do Sul, e aqui se constituíram sociedades também. Só que eram sociedades miseráveis lá, e vieram ser sociedades ricas aqui, importantes, e se tornaram ditatoriais, como eram os ditadores que os impunham regimento lá. Então você veja que a reprodução não é só pela força, é também pelo conceito de sentimento que uma pessoa carrega dentro de si. Já que um dia me dominaram, agora eu vou dominar também. Eu não vou refletir para libertar, eu vou construir uma forma de dominação, de imposição, em que as pessoas estejam submetidas a mim. Então, esse processo não é só um processo político institucional, é também um processo espiritual, é um processo ideológico, poderosamente organizado, e um processo emocional, baseado na questão da meritocracia e da graça. Deus nos trouxe para aqui, para o Brasil, para sermos ricos. Vamos dominar o Rio Grande do Sul, vamos dominar Santa Catarina, vamos dominar uma parte do Rio de Janeiro, uma parte do Espírito Santo. Que esse pessoal que chegou, né? Então, essa situação de dominação não é algo assim, naturalmente, como a gente imagina que se foi fulano que fez, não. É primeiro uma construção ideológica, muito bem alinhavada. Depois entra a questão da emoção, entra a questão do carisma, entra a questão da fé, entra a questão de como você lida com as culturas diante de um povo, entre aspas, considerado subserviente culturalmente. Isso é um grande problema. Então, é esse o momento, essa questão da gente falar em autonomia da América Latina, da América Central, da África, passa primeiro por nós compreendermos como que se organizou o mundo a partir do advento do capitalismo, por John Kennedy, a partir do século XIX. Esse que é o problema, esse que é o desafio. Porque existe uma construção, as coisas não acontecem aleatoriamente, não existe um Espírito Santo que chega e fala vai ser uma ditadura, vai ser uma democracia liberal, vai ser uma democracia socialista. Não existe. É tudo uma construção que se desenvolve a partir do conhecimento que a pessoa vai descobrindo, ou dos conhecimentos que ela vai aderindo através da jornada. Segunda parte, eu vou falar onde que chega esse conhecimento, tá bom? É isso, para falar sobre dominação. Muito bem, muito bem. Então, olha só, acho que uma coisa que o Lamartine vem focando, que é importante, né, que é a questão do conhecimento. A gente precisa ter conhecimento, precisa saber do que nós estamos falando, né? Porque a partir do momento que eu sei o que eu estou falando, eu posso tomar decisão. O fato de ter aí as ideias imperialistas, o fato de ter aí as ideias colonialistas muito presentes ainda hoje, inclusive Geiser, Newton, né, que estão aí conversando com a gente também, né? Domingos, Lamartine, Jonas, né? Inclusive as ideias nazistas que estão se propagando por aí, que elas existam, né? É fato. Elas existem, é fato. O problema é eu não saber diferenciar uma coisa da outra. O Jonas falava disso também. A gente precisa diferenciar o que é uma coisa e o que é outra,
né? Eu não saber diferenciar e acabar apoiando, né? Acabar me manifestando a favor de coisas que não contribuem para a democracia, que não contribuem para o civismo, não contribuem para a manutenção do direito, né? Do direito, do acesso ao serviço público e assim por diante. Uma ferramenta muito utilizada hoje, Lamartine e amigos, e que a gente precisa ficar atento para enganar as pessoas, uma ferramenta que é usada hoje para enganar as pessoas e manter o status quo, uma ferramenta que é usada hoje para dizer que a pessoa é contra o que está posto, mas que, na verdade, ele é uma cadela do fascismo, como já usaram essa expressão, né? É dizer que ele é antissistema. Aí eu sou um candidato antissistema. Eu estou vindo para derrubar tudo que está aí. Então, a gente, quando escuta essa conversa, corra. Né? Então, tem duas expressões. É o candidato antissistema, isso é uma falácia, e o candidato que vem falando, em primeiro lugar, Deus, pátria e família. Então, quando vem com essa história de Deus, pátria e família, vem com essa história de candidato antissistema, isso é falácia, isso é manutenção do sistema, porque aí você vai ver as ideias do cara, tá, você é antissistema por quê? Por quê? Porque ele quer que quem está lucrando lucre mais, que quem está explorando explore mais, que quem está quem está ganhando continue ganhando e que os serviços públicos sejam sucateados e que o acesso ao direito seja relegado apenas às grandes empresas, né? Que o serviço público trabalhe para as grandes empresas. Quer dizer, não tem problema nenhum que o serviço público trabalhe para as grandes empresas, só não pode trabalhar para a dona de casa. Não pode liberar o botijão de gás para uma família que está necessitada. Aí não. Né? Então, a gente precisa ter isso muito claro, né? Porque como é que se manifesta hoje as ideias eurocêntricas, colonialistas, fascistas, nas atitudes e nas propostas? Não é difícil ver, professor Jonas, mas eu preciso estar preparado para ver. Alguém já falou que eu preciso ter desenvolvido cognição para ver e entender. Então, eu tenho que estar preparado cognitivamente para ver e entender. O Milton falava aqui, né, que a gente precisa hoje ser um pouco seletivo naquilo que a gente vai ler. Concordo. Porque tem coisas que não vale a pena. Né? Tem coisas que não vale a pena, Milton. E depois eu vou escrever ali, Milton, como que você acessa o livro. Existem dois caminhos para você acessar o livro. Um é entrar lá na página da Amazon ou da editora que está produzindo o livro e comprar. A outra é você me pedir aqui o livro no e-book, em PDF, que eu passo para você sem problema nenhum, sem custo nenhum. Certo, Milton? Um abraço e muito obrigado aí por mencionar e ter interesse de fazer a leitura ali, importante. Né? E desta forma, devolvo aí para o Jonas, para que ele construa, e já contextualizando, então, né, porque a gente o nosso tempo ele vai se esvaindo aqui, já contextualizando, Jonas, talvez não volte mais para você, já contextualizando aí com o que a gente vem percebendo que vai sendo construído das propostas políticas que estão sendo apresentadas, inclusive agora, para o pleito de outubro, né? Contigo, então. Geise, bom dia para você. Um grande abraço também para você, para a Dulce aí. João, ontem eu tive uma oportunidade de assistir uma entrevista do Kim Kataguiri, do Movimento Brasileiro Livre.
E me assustei. Eu não sou filho de pai assustado, mas me assustei. Lá por as tantas, ele chegou a dizer que ele, pessoalmente, o movimento, é a favor da pena de morte. E que teve um caso onde um grupo de adolescentes estupraram uma menina em grupo. Ele disse que, nesse caso, tem que matar. Eu me assusto com essas ideias, porque pega eu vou fazer uma analogia grossa aqui, Lamartine. Pega um espermatozoide que nem é visto a olho nu e ao fecundar um óvulo de um monstro, vira um monstro. Pega uma ideia burra dessas e fecunda um ovo do nazismo, no que vira? Peço desculpa aí pela grosseria, pelo jeito que eu falei aqui, se foi estúpida a ideia, mas é isso que me assombra. E esse pessoal estão aí. Eu penso que esse tipo de pessoa e de ideia, mesmo num país democrático, tinha que ser impossibilitado de concorrer a qualquer eleição, porque isso não traz nenhum benefício para nenhuma sociedade. Então, é terrível você saber que uma pessoa dessa ainda tem lá os seus 2% de intenção de voto. Você sabia que uma pessoa dessa ainda foi muito bem votado para deputado? Olha, é assombroso. Dentro do aspecto que nós estamos vivenciando aí, o João falava em Deus, Pátria e Família, que é o slogan, me perdoem, mas dificilmente um que preste usa esse slogan, convenhamos. Dentro desse princípio, nós podemos entender que, se você pegar o princípio religioso, que muitos se acobertam por essa sombra, Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o diabo é matar, roubar e destruir. Então, se você não sabe para onde vai, e você não conhece o partido político, você não conhece o político, você não tem condições, olhe só esse caminho. Se a pessoa prega a morte, prega o egoísmo, o partido, prega a divisão, prega a mentira, é do diabo. Não tem, é o lado do diabo. Se a pessoa prega a vida, prega a verdade, prega aquilo que é de todos, é do lado de Jesus. Agora, cada um é livre para seguir o que quer. Em que momento chegamos hoje, dentro dessa polarização? Nós estamos vivenciando um período, João, falando em colonização, em América. O Lamartine trouxe assim um retrato de cada setor econômico e colonizado aqui, que foi bacana de ver. Especificando alguma coisa, hoje, o nosso jovem tem pouca perspectiva, Lamartine. O jovem brasileiro ainda está sendo construído com algum sonho. Mas só para dizer assim, que nós temos muitos partidos políticos aí, incluindo o PL, que é o lambe-bota,
dos Estados Unidos, quem é os Estados Unidos hoje? É um país que tem que parar uma guerra porque não tem mais bala. Começou uma guerra burra com o Irã e não tem mais bala. Como é que vive o jovem hoje nos Estados Unidos, João? O jovem, ele entra numa empresa que em 24 horas, por causa da manipulação que o Trump faz, ele faz um comentário, Lamartine, não sei se vocês viram, que agora ele está querendo cobrar $60 mil, se eu não me engano, para as pessoas acessarem a rede social dele. Vocês viram isso, João? É $60 mil se você quiser acessar as redes sociais do Trump. Mas daí o que é que ele coloca lá? Que a bolsa vai... Tal argumento, a bolsa sobe, com tal argumento, a bolsa desce. Daí você acessa lá e compra dólar ou vende dólar, compra ação ou vende ações. Aí o jovem dos Estados Unidos trabalha numa empresa, daqui um pouco, em 24 horas, ele está despedido e sem nenhuma perspectiva. João, você sabia que tem algumas cidades nos Estados Unidos que a academia é bem baratinha? Cerca de R$50 por mês, $50 por mês para participar da academia. Daí tem muitos jovens, Lamartine, que só tem o carro, não tem mais a casa. Porque tem uma lei nos Estados Unidos que a última coisa que uma pessoa perde para o banco é o carro. Ele perde a casa, perde o terreno, perde tudo, mas o banco não tira o carro, porque o carro é o que ele precisa para ir trabalhar. Então, muitos jovens, diga-se de passagem, de classe média, chamado de classe média, eles vão na academia de manhã, tomam um banho na academia e vão para o trabalho, e lá é livre, você pode ir na academia quantas vezes quiser. Então, eles vão para o trabalho, vão para a academia, tomam um banho e dormem dentro do carro, eles moram dentro do carro, no pátio da academia. No outro dia, tomam um banho na academia, vão para o trabalho, voltam para a academia, tomam um banho e voltam a dormir no carro. É assim que está vivendo o jovem nos Estados Unidos. Nós temos que abrir os olhos, Lamartine, gritar para os nossos jovens, contar isso. E o Brasil hoje tem perspectiva. O jovem está estudando, o jovem tem bolsa de estudo, tem pé de meia, tem condições de, depois de formado, entrar num trabalho razoável. Então, nós temos que desconectar o nosso jovem dessas ideias fascistas, nazistas e desgraçada que está aí para matar, roubar e destruir. E que incentiva a arma, que incentiva a violência e que incentiva até mesmo aquelas situações de vulnerabilidade que o Brasil, de vez em quando, é assombrado. Esse mesmo cara, o Kim, ele dizia que admira muito o que o Milei fez aqui no Brasil, porque o Milei tem na Argentina só 30% de inflação ao mês. Agora, é contra o Brasil, que acha muito alta a inflação, que no mês passado foi 0,07%, a
a melhor inflação que nós tivemos nos últimos tempos. Então, são coisas que nós precisamos dizer, que nós precisamos acompanhar e que nós precisamos divulgar. Esses dados que eu trouxe aqui, Lamartine, você pode assistir em todas as emissoras de televisão e de rádio, não vão trazer nunca, porque eles têm um interesse também. Eu não sei que diabedo é esse que não pode mostrarem a realidade. Não trazem não trazem a verdade, não é um compromisso com a verdade, ou com toda a verdade. Pode ser verdade o que eles dizem, mas não é toda a verdade o que a gente fica sabendo. Então, eu quero desejar aqui um bom final de semana para todos vocês, aí um grande abraço para o Domingos, aí, que está junto com a gente, o Jair, para todos aqui que nos acompanham. Lamartine, aquele abraço, uma hora nós tomamos mais um café aí, e estamos às ordens aqui também. João, uma hora que você quiser vir aqui para nós tomar um vinho, enquanto está frio, para nós fazer um fogo na lareira e contar umas histórias, ter umas ordens. O Jair, quando subir para cá, faz uma visita para a gente aí também. Domingos também, a hora que subia para o lado da serra, me perguntaram ontem se era verdade que nós morávamos em cima da serra. Daí eu disse que só os vivos, os mortos já estão embaixo da serra. Então, um grande abraço para quem está vivo e mora em cima da serra, e para quem subir para cá, estamos às ordens aqui também. Um bom final de semana, um grande abraço, e aproveitem o frio, porque logo vem o calorzinho aí. Se cuide. Abração aí, João. Muito Devolvo bem. aí. Nós que agradecemos, então, a participação do professor Jonas, mais uma vez, aqui no Pingo de Cultura. Como sempre, a gente já fica na expectativa se o professor Jonas vai poder ou não fazer a sua participação aqui. Lembrando você que vai acessar, está acessando, vai acessar a nossa live, que você também é nosso convidado, né? A live não é do professor Jonas, não é do João, não é do Lamartine. A live é de todos aqueles que têm interesse, querem participar. A gente organiza aqui e cabe mais gente nesta sala. É só você se manifestar aí o seu interesse de entrar aqui na sala, participar conosco. Então, fica aí o convite, né, para quem quiser participar conosco, fique à vontade. E você que participa pelo chat, se sente bem participando pelo chat, também nossa gratidão, continue, né, se manifestando aí pelo chat, tá bom? E eu passo para o Lamartine, para as conclusões finais já, Lamartine. Fique à vontade aí. E também já vou agradecendo a sua participação, em nome daqueles 600 que participam, que vão ver a live de alguma forma, nem que seja alguns minutos, segundos, como disse o Lamartine. Em nome desses, nossa gratidão também. Lamartine, contigo. Vamos lá. Ô, João, uma pergunta. Onde você estava em 1978? Jonas também? Domingos? Nilson? Andréia? O Geiser? Onde você estava, lembra? Eu estava lá em Cerro Negro. Cerro Negro. João? Eu estava provavelmente caçando passarinho aqui perto de Blumenópolis, numa região chamada... Poxa, me fugiu o nome ali do lugar. É aqui perto de Marombas, perto de Campos Novos. Ali. Tá, a margem do rio. Eu pergunto isso. A margem Porque do rio. Olha que delícia, né? Eu estava à margem de um processo de transição que iria modificar o Brasil. Eu estava na Vila Euclides, no primeiro grande evento dos trabalhadores e das trabalhadoras dentro do regime militar, ao qual começou a derrocada da ditadura militar. Portanto, companheiros e companheiras, amigos, amigas, curiosos, estudantes de história, estudiosos da história, amanhã
a partir das 9 horas, o Lula vai fazer o lançamento da campanha na Vila Euclides. Há 48 anos atrás, nós estávamos lá como um jovem esperançoso, jovem ousado, jovem crente, estudante de teologia e de filosofia, militando nas comunidades eclesiais de base na pastoral operária, junto com os sindicatos, os movimentos sociais, sonhando vencer a ditadura e construir um outro tempo para o Brasil, um outro Brasil possível. Então, amanhã eu vou estar com o computador ou a televisão, vai estar ligado a partir das 9 horas da manhã até as 13 horas, quando termina o evento, que vai ser uma espécie de revisão histórica, uma revisão de linha do tempo do Brasil de 1975 até agora. Até agora. E por onde nós queremos que o Brasil continue. Eu convido a todas, que se puderem estar presentes, vão conhecer pessoas que vocês nunca imaginaram que existiam na história do Brasil, que vão estar falando lá amanhã. Não são contadores de história, são os que fizeram e viveram a história. Então, isso é muito importante. Ô, João, a ideia de colonialismo, a ideia de dominado, é a mesma ideia do que quer ser dominador. Estou falando isso de novidade, não. Quando você lê o Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 35 ao 40, 2 camaradas que andavam com Jesus, Tiago e o João, o que eles falaram para Jesus? Quando o seu projeto, seu reino, seu estado, seu governo estiver instalado, deixa eu e o meu irmão sentar, um de cada lado de você. Então, a obsessão por ter o controle, a dominação, ela é histórica, é bíblica, está na confissão religiosa. Está no credo que a gente confessa. Está naquilo que nós temos de verdade ou de mentira dentro do nosso interior que nos sustenta. A dominação é isso. A obsessão por possuir o outro. Não possuir o outro fisicamente, mas possuir os espaços que o outro existe, porque daí você controla o corpo do outro. O que é o escravo? O escravo é um corpo que pertence a um outro. Essa é a cultura. E essa semana, João, só para concluir essa conversa, eu sentei aqui na frente do computador um dia de manhã e eu fiquei escrevendo uma coisa que eu vinha rabiscando há muito tempo. A geração Z, e eu acrescento o vazio político, a geração do instantâneo. De repente dá um estalo e reúne milhões de pessoas, derruba um ministro, derruba um governo, derruba um estado, quebra tudo, deixa tudo ao zero. João, Jonas, Geise, vocês que estão aí diretamente no front, hoje nós não temos mais uma militância política, ideológica, formada intelectualmente, nos movimentos sociais, nas universidades, pela teologia da libertação e as igrejas populares. Nós temos uma massa que se alimenta de WhatsApp, TikTok, Instagram. E é uma massa hiperpoderosa que se reúne num piscar de olho e faz os estragos que quer fazer. É uma sociedade que não projeta construir. A projeta acreditando que destruir vai surgir o que ela quer. Desfazendo o que está posto, instantaneamente vai surgir o que ela quer. É esse mundo, é essa sociedade que nós vivemos. Hoje nós não somos mais dominados pelo prefeito, pelo vereador, pelo deputado, pelo senador, pelo presidente, pelo Estado, um determinado tipo de Estado. Nós somos controlados, dominados pela máquina. O nosso corpo não pertence mais à nossa mente. A nossa mente pertence à máquina. Antigamente o corpo pertencia
ao colonizador, ao escravocrata, ao patrão, porque numa fábrica, numa lavoura, qualquer trabalho que exercemos, nós cedemos o nosso corpo para essa produção existir. Nós cedemos o nosso corpo para alguma coisa se desenvolver, intelectualmente, espiritualmente, filosoficamente. Hoje o nosso corpo, ele não tem mais o controle de si, a mente é que decide aonde esse corpo vai. E esse corpo vai à barbárie. É a geração Z, que todo mundo anda lindo, acha lindo, olha que liberdade, todo mundo faz o que quer. Todo mundo fazer o que quer não é democracia. Democracia é você fazer aquilo que não ofende o outro, que não machuca o outro, que você respeita o modelo de sociedade. Você luta para transformar, mas você apresenta um ideário novo, uma situação nova, uma economia nova, uma educação nova, uma cultura nova. Não é simplesmente destruir para refazer. Então, hoje nós estamos sobre a dominação da geração Z. Esse é o grande desafio que nós temos. Eu escrevi esse artigo, depois eu imprimi, ele simplesmente deu 15 folhas. Eu fiquei um dia todo aqui escrevendo, deu 15 folhas. Porque eu colocava uma coisa, faltava outra. Eu colocava uma coisa, faltava outra. Eu colocava uma coisa, faltava outra. Até que eu terminei. E eu quero terminar dizendo isso para você. Uma sociedade precisa de sentido. E talvez a grande pergunta deixada pela geração Z para todas as gerações anteriores seja justamente esta. Depois que nos ensinaram a consumir o mundo inteiro, quem nos ensinará novamente a construir um mundo em comum? Eu termino dessa maneira o artigo. E esta reflexão que eu deixo para vocês. Tenham um bom dia, bom início de semana, um bom final de semana primeiro, e caminhemos que viver é a vida. Uma pessoa publicou uma coisa muito interessante, que, segundo João Guimarães Rosa, está lá no Grande Sertão Veredas, diz o seguinte: a vida é sempre se rasgar, mas a vida também é sempre se costurar. Então, se a gente desfaz, a gente tem que refazer. Não é desfazer e derrubar outras coisas e rasgar outros tecidos. Tem que refazer aquilo que nós rasgamos, que é começar com outra ideia. Então, nesse sentido, eu deixo para vocês o meu abraço, o meu respeito, a minha consideração. E não esqueça de enviar para o Gilson os dados do seu livro direitinho. Tá bom? Fiquem na paz, fiquem na luz, camaradas. Um grande abraço, bom final de semana. Tamo junto e misturado.